Bom dia, a TV PT está no ar mais uma vez. Hoje a gente vai fazer aqui uma conversa sobre a situação nas periferias, uma análise também das ações solidárias que estão sendo realizadas. Bom, vamos começar, como sempre, apresentando os nossos entrevistados. Estão aqui comigo Nabil Bonduque, que é professor da USP, arquiteto e urbanista, foi relator do Plano Diretor de São Paulo, entre outras tantas tarefas aí que já realizou. E temos também o Marrone dos Santos Alves, que é professor da Educafro, morador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e é do PT, lá de Duque de Caxias. Bom, a gente costuma abrir falando dos últimos números, dos últimos balanços da epidemia do coronavírus. Segundo os dados oficiais, nós temos no momento 25.758 casos confirmados e 1.557 mortes causadas pelo coronavírus. Mas é importante lembrar, também, como sempre a gente faz, que esses números são resultado da subnotificação. No Brasil, hoje, o Ministério da Saúde, o governo do Estado de São Paulo já admitiram que a subnotificação é tamanha. Hoje tem uma notícia no jornal, o Estado de São Paulo falando que tem 100 mil exames na fila de suspeitas. Além disso, tem um estudo que está sendo realizado na USP, que já traçou que hoje o número real no Brasil seria de 300 mil casos, né? Então, a gente não está conseguindo ter a dimensão exata e real da situação no país. Diante disso, eu gostaria de começar abrindo com o Marrone, pedindo que você desse a sua perspectiva daí de Duque de Caxias. Inclusive o prefeito da cidade está com coronavírus, ele que era contrário ao fechamento de igrejas evangélicas, que tinha um discurso um pouco contrário ao isolamento social. Como é que está sendo aí para você? O que você pode contar para a gente, Marrone? Bom dia, Pedro. Bom dia, professor Nabil. É um prazer receber esse convite para estar aqui com vocês nessa live da TV PT. É um prazer muito grande representar aqui o Partido dos Trabalhadores de Duque de Caxias, falar um pouco sobre a cidade, sobre a Baixada Fluminense. Realmente, Pedro, você iniciou com um ponto importantíssimo que nós não podemos abrir mão de falar aqui nesse debate. Antes de te responder essa pergunta, é importante contextualizar de forma bem rápida quem é o atual prefeito de Duque de Caxias. O atual prefeito de Duque de Caxias é o primeiro deputado federal, professor Nabil, que no impeachment, no golpe da presidente Dilma Rousseff, foi aquele primeiro que, por excepcionalidade, votou doente e votou sim ao impeachment da presidente Dilma. Foi barbudo, com 2 médicos acompanhando ele, e era deputado federal em 2016. Depois se elegeu prefeito da nossa cidade, aqui de Duque de Caxias, e iniciou um processo que faz um desmonte à educação e também aos servidores públicos aqui da cidade de Duque de Caxias. E, consecutivamente, nós chegamos até esse momento do coronavírus. Os aposentados não estão recebendo seus salários, os servidores, os da ativa e da inativa, e o prefeito Washington Reis, além disso tudo, é um aliado do Eduardo Cunha, do Michel Temer e de todo esse projeto político que destruiu o Brasil e levou o Brasil para esse derradeiro momento que nós estamos vivendo. Além disso, o prefeito Washington Reis é uma pessoa que hoje, Pedro, hoje, professor Nabil, depois de tudo que ele fez para esse momento político chegar, está pedindo a membros da direção estadual do Partido dos Trabalhadores e com alguns militantes, inclusive ex-ministros de Estado do governo Dilma participando desse conluio, está pedindo o apoio do PT de Duque de Caxias para ter o tempo de televisão do partido no horário eleitoral, porque ele não tem os outros partidos. E está havendo uma grande mobilização aqui na cidade, da militância, dos grupos de esquerda, dos movimentos sociais, para isso não acontecer, porque seria um fim político para o PT. Como a gente explica no Nordeste do país,
que o PT, em Duque de Caxias, 17ª cidade mais populosa do Brasil, está aliada ao primeiro golpista do Brasil. E aí, para entrar na sua pergunta, Pedro, para encerrar essa primeira parte, aqui na cidade de Duque de Caxias, quando iniciou a questão do coronavírus, a Baixada Fluminense é um conjunto de 13 municípios. Os 12 prefeitos aqui da região da Baixada decretaram isolamento social, mandaram fechar o comércio da cidade, e o único prefeito que não mandou fazer isso foi o prefeito Washington Reis, seguindo a cartilha do presidente Bolsonaro. Inclusive, ele pegou agora o coronavírus, está internado no hospital particular na zona sul da cidade e chamava o coronavírus de algo passageiro, que é algo que não ia atingir as pessoas. E, inclusive, fez uma declaração nas redes sociais que a cura do coronavírus viria da igreja, que as pessoas poderiam seguir trabalhando, seguir a sua vida normalmente, que a cura viria dos pés do Senhor, e ele mesmo ia todos os dias para o monte orar, com todo respeito ao povo evangélico, às pessoas que são protestantes, para a cura do coronavírus acontecer. Deixou todas as igrejas abertas, deixou todos os comércios abertos, e a cidade de Duque de Caxias hoje, infelizmente, Pedro, professor Nabil, é a segunda cidade com maior casos confirmados de coronavírus e também de óbitos. Hoje nós já estamos com 20 óbitos de coronavírus oficiais, fora aqueles que todo dia na rede social aparecem, em diversos bairros aqui de Duque de Caxias, de pessoas relatando que alguém morreu de coronavírus. E o grande problema da Baixada não tem teste para as pessoas fazerem os seus exames. O prefeito foi internado no Procardíaco de Botafogo, fez 3 testes de coronavírus. Aqui na Baixada Fluminense, em Caxias, em Nova Iguaçu, em Magé, em Belfor Roxo, o prefeito de Belfor Roxo também está com coronavírus, e o filho dele não tem teste para a população fazer. E essa população está subnotificada, não estão nas estatísticas. E o grande debate aqui na Baixada Fluminense, nas periferias, na zona norte do Rio de Janeiro, na zona oeste mais afastado, não tem teste para as pessoas confirmarem a pandemia e o Covid-19. E do túnel Rebouças para frente, estão aonde são a maioria dos casos confirmados, porque lá tem teste para essas pessoas fazerem. E o coronavírus chega na Baixada Fluminense, professor Nabil, chega aqui na região metropolitana do Rio, São Gonçalo e outras cidades, especificamente por uma malha, pelo transporte de massa que ainda está funcionando, que é o trem, o BRT e os ônibus que continuam andando com a sua carga reduzida, 70% do público não está pegando trem, nem ônibus, mas essas pessoas vão e voltam todo dia para os seus trabalhos. E aqui na Baixada Fluminense, nas favelas do Rio de Janeiro, tem gente que tem casa de um cômodo só. E como é que você pede isolamento para essas pessoas? Aí em São Paulo, o professor Nabil, tem as comunidades de São Paulo que tem gente que tem casa com quarto e banheiro. E como é que essas pessoas vão fazer isolamento social? É um debate muito difícil de fazer, e quando a pandemia, muita gente não está acreditando, e a perspectiva é dessa pandemia se alastrar aqui na Baixada Fluminense de uma forma muito forte, muito intensa, pela irresponsabilidade dos gestores e também pela descrença da população. Tá certo, obrigado, Marrone. Nabil, queria ouvir a sua percepção desse processo que a gente está vivendo, as falhas que você enxerga, por favor. Bom, primeiro, bom dia, Pedro, bom dia, Marrone. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui na TVPT, na Perseu Abramo. Realmente eu estou preocupado e não é de hoje. Eu escrevi aqui já 5 artigos, né? Eu tenho uma coluna semanal, né, na Folha de São Paulo, e eu escrevi 5 artigos falando exatamente essas questões que o Marrone acabou de dizer, né? O grande risco dessa pandemia, e isso eu falava 1 mês atrás, né, e todos sabiam a mais do que isso, é chegar nas comunidades, na população de baixa renda, e infelizmente passou 1 mês e quase nada foi feito em relação a isso, né? Por quê? Porque a questão, primeiro, o coronavírus ele chegou efetivamente pelas zonas ricas da cidade. Chegou aqui durante um certo tempo, só tinha caso confirmado em Pinheiros, né, no que se corresponde à zona sul do Rio de Janeiro, né, Pinheiros, Lapa, as regiões mais valorizadas da cidade, porque o coronavírus chegou basicamente de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa, então veio porque veio de fora.
E, veja, eu cheguei exatamente há um mês, no dia 15 de março, eu cheguei dos Estados Unidos. Eu estava ali em atividades acadêmicas, que acabaram muitas delas sendo canceladas, inclusive, já na última semana. E eu cheguei no aeroporto, e não havia nenhum tipo de controle. Nenhum tipo de controle. Quer dizer, eu cheguei, fiquei 14 dias em quarentena absoluta, mas não havia controle nos aeroportos. Então, chegou por quem veio do exterior. Só que, não tendo controle no aeroporto, que era o lugar mais fácil de fazer o controle, né, muito menos ele teve controle entre as pessoas que circulavam entre as várias regiões da cidade. Então, ele se expandiu. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, ficou famoso o caso de uma faxineira que se contaminou, né, que é inclusive aí da Baixada, né, e que se contaminou né, Isso, isso mesmo. Isso, né? E que se contaminou na casa da família e aí então vai encontrar uma comunidade, né? As comunidades aonde o nível de concentração de pessoas nas casas é muito alto. Em São Paulo, né? Eu fiz um levantamento, 27% das pessoas dormem em quartos, em dormitórios com 3 ou mais pessoas. Né? E isso significa em São Paulo, mais ou menos, estou falando do município de São Paulo, mais ou menos 3 milhões de pessoas. E existe 270 mil, eu estou usando dados ainda de 2010, quer dizer, isso deve ter aumentado, né, do 2010, existe 280 mil pessoas aqui, só no município de São Paulo, estou falando da região metropolitana, que dormem em 5 ou mais pessoas no mesmo dormitório, tá certo? Ou seja, isso é uma probabilidade de contaminação, se pega num, pega nos outros. Então, bom, além do mais, as pessoas moram em casas muito pequenas, que ficar isolado, que é né, a grande estratégia para impedir a disseminação, é muito difícil, né? Seja porque as pessoas precisam ir trabalhar, né? E o governo demorou muito para poder dar um apoio, e esse apoio é difícil e é insuficiente. Em segundo lugar, porque as pessoas não conseguem ficar tanta gente em um lugar tão pequeno. Então vão para a rua. E para a rua não é simplesmente uma falta. Existe também a falta de consciência, eu vou falar disso em seguida, né? Que é o terceiro problema, aliás, o quarto problema que decorre dessa questão. Mas não é só por isso que elas não ficam em casa, porque é insuportável ficar um monte de pessoas num lugar pequeno, congestionado, muitas vezes com acesso difícil à internet ou sem acesso à internet, né? Então, é muito fácil para a classe média, para nós, né, ficarmos aqui na casa, a gente tem uma casa, a gente tem acesso à internet, a gente consegue fazer. Eu estou dando aula pela internet, tenho feito bancas, né, de mestrado, né, pela internet, tenho debatido, tenho feito reuniões. Então, de alguma maneira, a minha vida, no mínimo, ela continua, mas isso não é a realidade para a maioria da população. E é responsabilidade do governo se preocupar com isso. Terceira coisa, transporte coletivo, né, que o Marrone já citou. Aqui em São Paulo, a prefeitura, 2 semanas atrás, reduziu em 60% o transporte coletivo. Havia uma redução aí a polêmicas, né, mas mais ou menos entre 60% e 70% de redução da circulação das pessoas. Então, houve praticamente, né, talvez com um pouquinho de ganho aí, mas praticamente se reduziu a frota de ônibus na mesma proporção que se reduziu a demanda. Como os ônibus normalmente já são superlotados, principalmente aqueles no horário de pico e que vão para a periferia da cidade, então o que aconteceu é que se manteve a mesma concentração que existia anteriormente nos ônibus nesse período da pandemia. Obviamente, né, não tem lugar melhor para esse vírus se difundir do que num ônibus ou num vagão de trem congestionado. Eu vi cenas, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, né, para dialogar aqui com o Marrone, né, da Supervia, né, que é o trem, né, que liga a Baixada Fluminense à Central do Brasil, né, ao Rio de Janeiro. Concessionária. Concessionária, né, e com centenas de pessoas nas estações, né? Então, obviamente, esse é outro vetor importante, né? Então, você tem transmissão, tem lugares congestionados e, finalmente, nós temos né, no meu último artigo, eu disse assim que era o coronavírus, né? Aliás, desculpe, o bolsonavírus,
né, que aliás foi um termo que foi cunhado pelo nosso ex-prefeito, nosso aqui de São Paulo, candidato a presidente, Fernando Haddad, que é muito adequado, que é o seguinte: não é simplesmente que o presidente está falando, né, ele está falando que não é para ficar isolado. Eu vi agora, não sabia desse detalhe do prefeito aí de Duque de Caxias, que esteve nessa mesma linha, não sei se continua, né, depois de ele mesmo pegar, né, mas então não é simplesmente que tem o presidente falando, é que esse presidente tem público. Então o que me surpreende, né, é que com tudo isso que nós estamos vendo, existe ainda 33% da população brasileira que diz que o desempenho do presidente Bolsonaro, especificamente em relação à pandemia, é ótimo e bom. E 25% que acha que é regular. Ou seja, eu tenho 58%, né, da população brasileira que não acha que está ruim o que o Bolsonaro está fazendo. Isso coincide também com outro dado que eu queria trazer aqui, que é, né, uma pesquisa que foi feita há 2 anos atrás, revelou que 35% da população brasileira não acredita na ciência, ou desconfia da ciência. E um número parecido com esse diz que quando a ciência está em contradição com a religião, ele fica com a religião e não com a ciência. Então tem muita gente que não acredita, né? Muita gente que não acredita que o que está acontecendo e que, né, é como assim, não estou vendo esse vírus no ar. Eu vou lá, cadê o vírus? Não tem vírus no ar. Né? O vírus não se propaga. E aí, então, né, a gente tem essa desinformação vinda do presidente, vinda de líderes religiosos, né, vinda, né, de setores influentes, de alguns setores influentes da propriedade da sociedade, não são todos, felizmente. Né? Eu acho que aqui há uma união aí ampla, né, que não tem cor partidária, que não tem cor ideológica, tem uma maioria que está seguindo as recomendações e acredita nelas. Mas veja, não adianta ter maioria. Aqui não é uma questão de maioria. Ninguém está fazendo votação. Se a maioria decidisse o todo, tudo bem. Quando eu falo assim, tem 30%, né, das pessoas que acham que não precisam se isolar, isso significa, na região metropolitana de São Paulo, tem 22 milhões de habitantes, significa 7 milhões. 7 milhões de pessoas não acreditam que é importante se isolar. No Rio de Janeiro, que tem por volta de 15 milhões na região metropolitana, isso significa 5 milhões de pessoas que acham. Então não é uma questão de ter maioria. A maioria acha que tem que isolar, a maioria está cumprindo. A minoria que não está cumprindo é muita gente. É muita gente, são milhões de pessoas. Sim. Então aí eu estou vendo um horizonte bastante, vamos dizer assim, difícil do Brasil nos próximos meses. E aí é esse o quadro que eu queria trazer para vocês. E eu estou bastante preocupado, bastante triste com o que está acontecendo, não só no mundo, mas também no nosso país. Pois é, a gente tem feito aqui muitas conversas que têm demonstrado, com muitas pessoas que estão demonstrando essa mesma preocupação, e evidentemente que a maior parte das preocupações está relacionada justamente às áreas mais periféricas, às áreas de favela, que são onde está a maior concentração, onde está a maior concentração de pessoas, como vocês dois já citaram. E o que eu gostaria de perguntar para o Marrone é como é que você está vendo aí na região onde você atua, como é que as pessoas estão lidando com a questão? Quer dizer, elas estão propensas a ficar em casa, elas estão completamente concordando com o que o presidente está fazendo? Eu faço essa pergunta porque a gente ontem fez uma conversa aqui com 2 prefeitos daqui da região de São Paulo, aliás, do estado de São Paulo, o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, e o prefeito de Franco da Rocha, que inclusive está dentro da Grande São Paulo. E são 2 prefeituras do Partido dos Trabalhadores que estão tomando uma série de medidas para tentar manter não apenas o isolamento social, como, vamos dizer, uma higiene, né, para que a cidade esteja limpa e não seja um vetor para que tenha esses novos hábitos que o tempo está pedindo. Mas eles já adiantaram que existe uma dificuldade grande, que é o discurso do presidente,
que em algum momento, se não houver uma mudança de narrativa, pode acabar jogando a população contra os prefeitos. E aí, quer dizer, nessa região mais periférica, como é que fica? Ainda mais porque as pessoas sequer estão recebendo o auxílio, ainda não receberam, né? A partir de sexta-feira que parece que vão receber. Isso. Pedro, então, você tocou num assunto importante para a gente debater. Nós estamos falando aqui de uma região que é a Baixada Fluminense, uma região que engloba 13 cidades da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 16 milhões de habitantes e grande parte da cadeia empregatícia do Rio de Janeiro, como o professor Nabil colocou, sai da Baixada Fluminense em direção à capital todos os dias, através do trem, através dos ônibus e do nosso transporte de massa. E o que acontece? As pessoas, sim, estão, na sua grande maioria, enraizadas com o discurso do presidente de que isso é só uma gripezinha, de que isso não é uma coisa que é extraordinária, e de que isso é uma invenção da China, e de que o mundo todo está errado e só o Bolsonaro está certo. Sim, esse discurso propaga aqui na Baixada e nas áreas periféricas, e infelizmente está começando a iniciar o seguinte: os números da Covid-19, de óbitos de Covid-19, de pessoas com seus laudos de Covid-19 confirmados, estão deixando de ser números devido a essa descrença e se tornando nomes. Porque tem uma questão que é a seguinte: quanto mais o isolamento social funciona, menos ele vai parecer necessário existir. E as pessoas acham que, pelos números estarem caindo, e isso está sendo apresentado até nas mídias, nos canais, nos telejornais, as pessoas estão criando um sentimento de que já pode voltar para a rua, quando isso é o contrário, que isso deveria, a continuidade do isolamento social deveria continuar. Aqui tem uma outra questão importante para a gente destacar. De 2002 até a última eleição, professor Nabil, Pedro, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, a presidente Dilma, todas as eleições em primeiro e segundo turno, o Partido dos Trabalhadores sempre teve expressivas votações aqui na região da Baixada Fluminense, nas áreas periféricas e nas comunidades. Para você ter um exemplo, no Complexo do Alemão, o Bolsonaro teve 200 mil votos nas urnas eleitorais que englobam a região do Complexo do Alemão. Em Duque de Caxias, que é o terceiro colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, o Bolsonaro teve 300 mil votos. Então, uma cidade, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, pobre, que está nos últimos lugares das cidades mais pobres do Brasil, que é a cidade de Japeri, o Bolsonaro teve quase 60 mil votos, num universo de 100. Então, as pessoas sim ainda estão enraizadas com esse discurso do bolsonarismo, esse discurso de que é uma gripezinha, esse discurso zumbi do Bolsonaro e Paulo Guedes, de que é uma gripezinha, e da questão do auxílio emergencial que o Paulo Guedes tinha proposto de ser R$200. Aqui acontece, para combater isso, e além disso tudo, tem algumas igrejas neopentecostais que ainda resistem em fechar suas portas, em não realizar os seus cultos. A Igreja Católica também aqui na região estava com dificuldade de aceitar o fechamento da igreja, depois de muita pressão dos membros até da comunidade, da diocese aqui da região. A igreja começou a fazer as suas missas, as suas celebrações de forma online. Mais uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: quem mora nas áreas periféricas aqui do Rio de Janeiro, quem mora na Baixada Fluminense, sofre, além de toda essa questão da pandemia, da Covid-19, de desemprego, de informalidade, e depende totalmente do Estado e do Sistema Único de Saúde. E aqui, além dessa crise da pandemia, há uma crise sanitária e uma crise social. Nós aqui na região da Baixada Fluminense, nas áreas periféricas, nós temos uma quantidade inferior, por exemplo, de CRAs, aonde as pessoas devem ir fazer o seu CAD único, o seu cadastro social. Há, além disso, uma questão que é aonde essas pessoas estão localizadas, nas favelas. O Mandetta deu uma entrevista 2 semanas atrás, professor Nabil, falando: eu sou uma pessoa que nos meus anos iniciais de vida fiz medicina, vivi muito tempo no Rio de Janeiro, eu conheço a Rocinha, eu conheço as comunidades, porque eu tive aí dentro, eu fiz residência médica, eu atuei aí dentro.
A questão é, e aí ele parabenizou as favelas, as comunidades, pelo senso de organização, pelo isolamento social, que tinha até iniciado e agora está voltando, porque o comércio e os trabalhadores não recebem esse auxílio emergencial, a despensa fica esvaziada e as pessoas precisam abrir as suas portas para o que tem dentro dos seus comércios poder ser vendido e para a pessoa poder comprar o arroz, o feijão, um pedaço de carne para poder se alimentar. E aí o Mandetta parabenizou as pessoas das favelas. E aí, nós das comunidades, da periferia das favelas, nós não precisamos de parabéns, porque a favela há muito tempo vive da luta pela melhoria da moradia popular, pela melhoria de saneamento básico, pela melhoria da luz elétrica chegar aqui nos morros. Então, a favela não precisa de parabéns, as comunidades não precisam de parabéns. As comunidades, as favelas, a periferia do Rio de Janeiro e do Brasil todo, aí em São Paulo, Paraisópolis, Boimirim, tantas regiões aí de São Paulo também que são tão precárias e precisam tanto de atenção nesse momento, a gente não precisa de parabéns, a gente precisa do Estado atuando, do Estado salvando a vida das pessoas, do Estado cumprindo o seu papel de defender o seu povo, que se diz tão patriota, que se diz tão defensor do Brasil. Então, defenda o seu povo, defenda a soberania nacional do nosso país, não se abaixa a calça para esse modelo tupiniquim que o Donald Trump, o Boris Johnson, que desacreditou o tempo todo da coronavírus até ele ser contaminado, o Erdogan lá na Hungria também. Então, a favela e a comunidade, o Pedro, o professor Nabil, não está precisando de parabéns do Mandetta e nem discurso de senso comum do Bolsonaro. A favela, a comunidade, está precisando de saúde e de educação, que é o que não tem. Que se tivesse, as coisas poderiam até ser muito melhores aqui nas regiões. E esse auxílio emergencial, Pedro, infelizmente, ele não é emergencial. É tanta burocracia para receber esse auxílio emergencial, é tanta questão a você desentravar, a você resolver, a você solucionar, que ele é mais uma dor de cabeça do que um auxílio emergencial. Talvez algumas pessoas até vão receber esse auxílio emergencial e ele nem vai ser mais um auxílio emergencial, vai ser um auxílio funeral, porque as pessoas ou vão morrer de fome ou vão ficar esperando esse dinheiro chegar. E eu tenho uma perspectiva, professor Nabil, eu não sei se você leu um artigo do Zé Luiz Fiore, de que isso vai piorar. O artigo que eu acho que foi ontem de ontem, ele publicou um artigo, eu li, e se eu tivesse alguma perspectiva de que depois, o pós-pandemia do coronavírus, o mundo pudesse melhorar, eu perdi todas as expectativas quando eu li o artigo dele. E aí a gente fica ouvindo esses discursos keynesianos do Meirelles, do Armínio Fraga e de muitas pessoas aí, agora querendo dizer que as soluções do Estado é a questão do Estado assumir o seu papel, assumir a questão da moeda, produzir a renda, enfim, a distribuição de renda. Então, infelizmente, aqui na Baixada, aqui nas áreas periféricas, se não fossem tanto organizações de terceiro setor responsáveis, solidárias, e tanta gente também, CPFs, né, não pessoas jurídicas, ajudando, se solidarizando com essas comunidades, a situação estaria muito pior, porque também tem um outro debate. Aqui na região, nem água tem, professor Nabil. Nem água para essas pessoas beberem tem, porque a SEDAI, o saneamento básico, o esgotamento sanitário não chega nessas regiões. Então tem muita gente que está isolada com a coronavírus, mas nem água para beber tem. Não tem água, não tem auxílio emergencial, não tem comida para comer e não tem como se isolar porque é uma casa com quarto, banheiro ou em sua grande maioria, como o senhor colocou, com 4, 5 pessoas dentro, e aí fica impossível você fazer isolamento social. Eu gostaria de aproveitar esse ponto ao qual você chegou para justamente passar para o professor Nabil com a seguinte observação e pedir que o senhor comente. Quer dizer, o que a gente vê é a falta de política pública, né? Uma coisa que tem sido muito dita aqui, hoje a gente vive um pouco um país com Estado ausente, né? Exatamente. Mais do que nunca a hora de defender o poder, a força do Estado e a importância do Estado. Então, é bom que o Marrone falou exatamente da mudança que houve do discurso, né, de alguns economistas neoliberais, e vários economistas neoliberais, nos últimos, até um pouquinho antes do coronavírus, já estavam começando a virar, porque estavam vendo, todo mundo estava vendo que aquilo que se prometeu,
Porque se prometeu que com reforma trabalhista, com reforma previdenciária, com teto de gastos, com tudo aquilo que começou lá, logo depois do golpe de 2016, que a gente iria, né, iria recuperar a economia, etc. E, bom, e passou 4 anos, né, porque nós estamos fazendo, inclusive, semana que vem, 4 anos daquele fatídico dia, né, que o Congresso votou impeachment da presidenta Dilma. Né, e 4 anos, quer dizer, 4 anos depois, a economia já estava ruim. Então, nós estamos vindo de uma economia ruim. E os economistas mudaram aí, nos últimos 2 meses, estavam começando a mudar o discurso e agora, obviamente, mudaram totalmente. O Estado é preciso. Só que o problema é o seguinte, não é de uma hora para outra que você faz essa mudança. Quer dizer, você teria que, se a gente tivesse políticas públicas continuadas ao longo de muitos anos mesmo, vários mandatos consecutivos, nós poderíamos melhorar a situação. Né? Então, não é de uma hora para outra que você consegue fazer uma política pública assim, estruturada para poder responder ao problema. Né? Mesmo, vamos dizer assim, hoje, por que não chega esse auxílio? Porque nós não temos uma estrutura, né, montada, que, aliás, era do CAD único, ela até existe, mas ela foi esgarçada nos últimos períodos. Eu vou dar um dado assim, que é de 30 anos atrás, só para a gente ter ideia. Eu fui, no primeiro governo do PT aqui em São Paulo, o ano da Luiz Erundina, eu fui superintendente de habitação popular, né, que era o órgão que cuidava das favelas, dos cortiços, da habitação precária na cidade de São Paulo. Naquela época, nós tínhamos uma estrutura, né, da superintendência, que era apelidada de AB, que era uma estrutura que vinha da assistência social. Eu tinha um escritório regional de habitação na época, administração regional, que corresponderia hoje às subprefeituras. Nesses escritórios eu tinha uma equipe de assistência social. E na época, inclusive, para implementar um programa mais avançado de habitação, a gente implementou esse escritório com engenheiro, com advogado e tal, com arquitetos, para enfrentar o problema das favelas. Mas a assistência social, principalmente, ela tinha uma relação, né, o Estado, né, no caso da prefeitura, ela tinha uma relação com as favelas daquela região. As assistências acompanhavam o trabalho, etc. Era 30 anos atrás, certo? Quando entrou o Maluf desmontou essa estrutura. Desmontou porque disse que era uma estrutura politizada, etc. É claro que as assistentes sociais, junto à comunidade, elas davam assistência e também faziam um trabalho, na época, muito vinculado às comunidades eclesiais e bases da igreja, que faziam também um trabalho de organização daquelas comunidades para lutar pela sua melhoria de vida. Então, veja, o Estado tinha uma estrutura há 30 anos atrás, hoje não tem mais. Quer dizer, então, se a gente tivesse hoje uma estrutura do Estado, né, regionalizada, né, que conhecesse as favelas, conhecesse as lideranças, etc., nós tínhamos canais e permeabilidade para fazer com que o seu auxílio chegasse na ponta. Né? E aquela estrutura é uma estrutura que trabalhava com todas as comunidades, porque o que eu estou preocupado aqui, estou vendo muitas iniciativas que são muito importantes, de várias organizações do terceiro setor, organizações da comunidade, mas isso acontece onde existe, efetivamente, né, uma organização, onde existe um grupo organizado, uma relação com alguma ONG, isso não está generalizado pela cidade. Então, concordo totalmente com o Marrone quando ele fala assim, não tem que parabenizar aquelas favelas. Claro que aquelas favelas... Agora, eu pego aqui o caso de Paraisópolis. Todo mundo só fala de Paraisópolis em São Paulo. Paraisópolis é uma favela grande, mas é uma favela que está no meio do Morumbi, está no meio né, corresponde mais ou menos às favelas que estão na Zona Sul, as favelas que estão na Zona Sul, no Rio de Janeiro, tá certo? Então, ela está ali, tem centenas de entidades dentro da Paraisópolis. Tem lá uma unidade avançada do Einstein, porque o Einstein fica próximo, tem muita coisa que o pessoal fica falando, mostrando como exemplo, mas é porque ali tem um apoio é quase como se fosse tentar mostrar um exemplo de uma coisa da comunidade atendida por organizações, etc. Eu quero ver o que está acontecendo, né, nas comunidades, lá em Guaianazes, lá no Itaim Paulista, né, lá nas extremas periferias da Zona Sul, no Eboimirim, no Grajaú, né, que são lugares que não chega esse tipo de apoio. Né? Ou quando chega é porque tem alguma organização lá que está funcionando, mas não são todos os lugares que tem essa organização funcionando. Não existe universalização dessa assistência social em todos os lugares. Então, claro que o CAD único, o Bolsa Família, né, criou, né, uma rede importante, né? Mas eu entendo que é ela que vai funcionar.
Quer dizer, hoje o que vai funcionar, quem vai ter facilidade de ter acesso a esses R$ 600 vai ser quem já está registrado lá no Cade Único, que já está, né, por conta, né, das políticas implementadas pelo governo Lula, né, e que então isso criou uma certa estrutura, uma certa rede social de apoio. Mas, para quem não está nessa situação, é muito grave, e claro que isso também vai ser insuficiente, porque com R$ 600 você não mantém uma família, né, na região metropolitana de São Paulo, então, e quando a gente vai para a habitação, obviamente isso também está colocado, quer dizer, não vai ser de uma hora para outra que eu vou desadensar, mas eu tenho que ter políticas de desadensamento nesse momento. Né, poderíamos ter, por exemplo, né, eu tenho contribuído e tenho debatido com companheiros que montaram um projeto chamado Hotéis de Quarentena, né, porque a nossa rede de hotéis ela tá praticamente ociosa, e agora também tem que tomar cuidado, quer dizer, não é simplesmente, vamos tirar agora os idosos da favela e levar sozinhos para um hotel, né? Eu sei que no Rio de Janeiro tem uma política que o prefeito está tentando fazer, né? O Crivella tentou fazer, que há muita resistência, porque, claro, você pega um idoso, tira do ambiente onde ele está, põe ele sozinho num hotel, né? Nós temos que pensar uma política mais ou menos organizada, tá certo? De poder abrigar famílias, por exemplo, né? Abrigar famílias, né? Para isso eu tenho que ter um trabalho social, saber como que eu converso com essas famílias. Então, por exemplo, tem muita família convivente, duas famílias que convivem na mesma habitação. Isso é muito comum nas periferias. Eu não estou aqui com os dados na mão, mas devem ser por volta, isso faz parte do déficit habitacional, por volta de 2 a 3 milhões de pessoas, de famílias no Brasil, que estão nessa situação. Então, é possível desadensar, não simplesmente tirando o idoso, mas, por exemplo, provendo para a segunda família que está no mesmo domicílio, provendo uma moradia provisória, num hotel, numa área que está ociosa, porque nós temos também, né, casas vazias, ociosas, dentro das nossas cidades, que podem ser mobilizadas nesse momento. Agora, isso, claro que nós que somos do movimento da reforma urbana, defendemos políticas desse tipo definitivas, né? Mas o coronavírus está exigindo que, emergencialmente, isso seja feito, né? Por exemplo, né, uma estratégia seria uma estratégia de pegar as famílias conviventes e viabilizar uma outra moradia para essa família nesse período. Isso já significaria uma política de desadensamento, mantendo o núcleo familiar, tá certo? O núcleo familiar. Então, e depois fica mais fácil essas famílias que já foram, de alguma maneira, atendidas, então um acompanhamento de saúde, um acompanhamento, o apoio financeiro, tudo isso pode ser garantido. Então, tem várias políticas que podem ser implementadas nesse período, que vão, de certa forma, né, tentar remediar uma situação que é uma situação gerada por políticas públicas insuficientes, né? Aí muita gente vai falar, eu já vou responder uma pergunta que muitas vezes vem, não do pessoal do PT, mas vem de fora. Eu falo assim, mas o PT ficou 13 anos e não resolveu os problemas, né? Eu quero dizer o seguinte, em 13 anos nós não vamos resolver o problema da moradia, certo? Não é um problema mais complexo e mais estrutural, ainda mais numa sociedade capitalista. Eu acho que se avançou muito, né? Também houve equívocos no governo do PT, né? Não é o caso da gente avaliar aqui todas as questões, não temos tempo para isso, mas poderíamos avaliar, mas também houveram política. Acabei de falar do Bolsa Família, nós temos o Minha Casa Minha Vida, muita gente critica, até gente de esquerda critica o Minha Casa Minha Vida porque produziu habitação distante, etc. Eu sei, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, isso aconteceu. Isso foi um erro, poderia ter sido melhor, mas o fato de ter produzido uma moradia, né, para famílias que estavam vivendo em situação de risco, ter aumentado o parque habitacional da cidade, e no Brasil, né, se produziu 5 milhões... Banheiro, contratou. Hã? Banheiro, muita família não tinha banheiro. Não tinha banheiro, né? E foi para uma moradia que podia ser distante, podia ser insuficiente, mas ela é uma moradia com mínimo de dignidade. Claro que nós temos que ter outras políticas agora. Então, por exemplo, não tem banheiro. Nós temos aí no centro, nós temos lugares que não tem banheiro, né? Uma política emergencial é financiar e apoiar, né, a construção de banheiros, né? E
e criar ligações de água nas comunidades, nos agrupamentos, nos núcleos ou nas moradias que não têm água para poder lavar a mão, para poder se proteger. Então, são políticas que nós tínhamos que estar fazendo e nós, os arquitetos aí, daqui de São Paulo, do Conselho, né, uma parte dos conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, propusemos ao nosso conselho como um todo que utilizasse os recursos que são de uma poupança que é gerada ao longo dos anos para apoiar grupos de assistência técnica que possam desenvolver trabalhos como esse. E me parece que seriam, né, políticas emergenciais importantes para que a gente possa minorar nesse momento o problema e, né, passar um recado para esses economistas que acharam que o problema ia ser resolvido reduzindo o Estado, que nós temos que, passada essa crise aqui, ter políticas públicas que sejam mais efetivas e fortalecer o Estado para poder não ficar agora nesse sufoco que nós estamos. Rony, eu vi que você está já querendo comentar em cima do que disse o professor Nabil, então fique à vontade, por favor. Então, é para complementar, na verdade, o que o professor colocou. Ele falou da questão da moradia, da luta por moradia. Nós temos um exemplo aqui no Rio de Janeiro de uma cidade, que é o município de Magé, onde você tem uma pesquisa de uma ONG aqui do Rio de Janeiro, você tem uma cidade com 6.800 lares, onde existem mais de 3 pessoas morando na mesma residência. Além disso, nós temos aqui no início, antes da pandemia começar, nós tivemos os problemas das chuvas aqui no Rio de Janeiro. E lá em Magé, professor Nabil, uma coisa absurda que está acontecendo é que você tem pessoas isoladas na questão do coronavírus e as pessoas estão em residências interditadas pela Defesa Civil, morando em casas que estão rachadas, com risco de desabamento. Isso aqui na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Além disso, tem uma questão que é importante, o professor falou dessa questão dos economistas e tudo mais. A gente tem que ter a clara noção de que a questão do Covid-19 ela é coisa a médio e longo prazo para ser resolvida em no mínimo 2 anos. A questão do medicamento ou da vacina que vai ser produzida, ontem começou a iniciar uma divulgação de que a Ásia, que havia saído da questão do coronavírus e iniciou a saída do isolamento social. As pessoas que tiveram Covid-19 agora estão tendo Covid-19 de novo, então ainda não tem uma resposta imediata da ciência, da medicina, porque as coisas estão voltando. Em Singapura, em Taiwan, nos países da Ásia, as pessoas saíram do Covid-19 e estão voltando. E a outra questão que o mundo está tendo que debater, porque a pandemia ela é um problema da geopolítica mundial, então ela vai ter que ser resolvida de forma conjunta. Esse debate de resolver a Covid-19 de forma isolada do mundo, como o Bolsonaro propõe e tenta fazer, ela só vai agravar o problema dessa questão aqui no nosso país. Porque lá eles estão discutindo essa questão de forma conjunta ou até uma proposta, professor Nabil, de imunidade do rebanho. Ou seja, todo mundo vai ter e esse processo das pessoas, quanto mais elas tiverem, mais elas vão ficar autoimunes e assim você vai poder dar imunidade para as pessoas. A grande luta aqui nossa é a questão do teste, como eu falei no início. Nós temos que ter o teste para as pessoas saberem se estão com Covid-19 ou não, porque o grau da doença ela é de proporção gigantesca. Nós não temos mais controle do que está acontecendo. E agora está sendo dito que está sendo multiplicado por 15. Se você multiplica os atuais números por 15, você passa de 200 mil casos que estão aí espalhados pelo Brasil e a gente não sabe onde. E o número de mortos também muito superior ao que está sendo divulgado aí. A outra questão que eu queria complementar do professor, tanto na questão do isolamento social, a vida ela tem que ser, na lógica do Estado, mais importante do que o capital, do que a economia. Sempre tem que ser a lógica da vida. Porque aí nós estamos com 2 debates, que é a questão da subsistência e de sobreviver, que são coisas que são faces da mesma moeda e que se complementam, e o Estado tem que assumir essa responsabilidade. E para o futuro, o Brasil vai ter que debater uma questão de reconversão industrial, de política industrial. Porque não é possível nós estarmos no Brasil, professor Nabil, que produz avião de alta plataforma, Pedro, e não tem capacidade de produzir respirador.
O Brasil, que tem uma das maiores produções de álcool e de etanol, não conseguir fazer álcool em gel e distribuir para os hospitais, distribuir para as farmácias e fazer essa política de prevenção nas pessoas. Então, é importante destacar que nas periferias e na Baixada, e no Brasil como um todo, é muito importante ter a solidariedade das instituições do terceiro setor, não só nas favelas ditas conhecidas, como Paraisópolis, Rocinha, o Alemão, o Complexo da Maré, mas tem locais muito mais profundos e complexos aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, aonde não só a solidariedade vai salvar essas pessoas. O governo tem que proteger essas pessoas e não protege o pobre e não cumpre o seu papel de intensificar a proteção social e promover o isolamento social para fazer as pessoas viverem, para fazer as pessoas continuarem vivendo e tendo a sua vida. E se não for feito isso, a gente até despolitiza o processo, porque se a gente começar a acostumar que as pessoas vão receber todo mês uma cesta básica, que é algo que não é duradouro numa família, as pessoas precisam se alimentar, precisam comer para continuar vivendo e não morrer de fome, nós vamos estar despolitizando esse processo. E para fechar, só o isolamento social e o Sistema Único de Saúde fortalecido, a importância do Sistema Único de Saúde nunca esteve em tanta evidência como está hoje. O neoliberalismo falhou e tem que reconhecer agora a importância do Sistema Único de Saúde no nosso país e para o mundo, que o Sistema Único de Saúde é um exemplo, e nós temos também que estar vigilantes do ponto de vista político, professor Nabil, porque nós estamos num momento de populismo que aconteceu na América no século XX, na década de 20, nos anos 60, onde nós temos aí líderes políticos, o Bolsonaro, o Boris Johnson, o Trump, o Erdogan na Hungria, onde reavivaram essa questão do populismo na questão do ataque a tudo, a todos, à ciência, a seus colegas políticos, atacam as instituições e vendem uma receita de que são o único que detém a salvação e são os paladinos da verdade. E isso é muito perigoso num momento como esse, que a gente pode até estar no perigo de uma calamidade. Aliás, estamos numa calamidade. E nesse momento de calamidade, nós podemos também estar vivendo aí a questão de uma ruptura democrática, da norma democrática que nós temos aí no nosso país, e temos que estar vigilantes para não permitir que isso aconteça. E a esquerda, nos últimos tempos, infelizmente, esteve num papel de ser muito mais esquerda parlamentarista do que esquerda de rua, esquerda de massa, esquerda de movimento popular e social, e nós precisamos voltar a ocupar esses espaços, voltar a conversar com essas pessoas e dialogar, porque nós não podemos permitir que o senso de normalidade do nosso país, dos políticos e dos governos, seja Dória, seja o Wilson Witzel, porque em 2022 isso pode ser muito perigoso para a gente. O Bolsonaro desidrata, o Bolsonaro não ser mais reeleito presidente, que ele é candidato, e a gente perigar aonde as pessoas se arrependam do voto, se arrependam do que fizeram, e esse arrependimento se virar para Wilson Witzel, se virar para João Dória, e nós precisamos também estar atento a isso do ponto de vista político. Marrone, eu queria citar aqui que você falou do Boris Johnson. O Boris Johnson é um dos que teve que voltar atrás, né? Porque ele teve que elogiar o sistema público de saúde e teve que dar a mão palmatória, porque ele é um cara que tem um discurso xenófobo, foi atendido por servidores que são imigrantes. Então, ele teve que rever o próprio discurso e a própria atitude. A partir do que você falou, eu gostaria de lançar aqui não vou dizer um desafio, mas uma questão um pouco mais reflexiva, um pouco talvez mais difícil de ser respondida. Mas o seguinte, professor Nabil, a gente talvez, acredito que a gente possa dizer que aonde a gente enxerga pessoas e direito à vida e, enfim, o direito que as pessoas devem ter, a direita, a extrema-direita, enfim, os neoliberais, eles veem só mão de obra e mercado consumidor, né? Assim, as engrenagens do sistema que eles querem alimentar. Queria que você falasse para a gente, por favor, um pouco mais
sobre essa perspectiva do direito à vida, do direito ao lugar que as pessoas têm que ter, dos serviços públicos, porque, como disse o Marrone, a esquerda ela é muito baseada nisso, ela é muito feita disso, né? Então, acho que a gente precisaria trazer isso um pouco para a conversa, e vou pedir isso tanto para você quanto para o Marrone comentar também, para a gente ir encerrando. Tá. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente desenvolveu ao longo, basicamente, do século XX, um conjunto de direitos e de valores, né? Na verdade, isso vem lá da Revolução Francesa, mas principalmente a partir da Declaração dos Direitos Humanos, a partir da criação de, vamos dizer assim, a própria criação dos Estados socialistas, da chamada, né, do chamado socialismo real, gerou uma reação nos Estados capitalistas de ter que dar uma resposta às questões sociais e que gerou o chamado Estado do Bem-Estar Social, né? E criou alguns valores democráticos, alguns valores de direito, que chegaram aqui no Brasil de maneira ainda muito limitada, mas que também chegaram aqui no Brasil e que nós estamos construindo, né? Eu não diria que isso está construído, isso começou a ser construído no Brasil, né? Direitos trabalhistas, né? Porque vamos pensar, há 100 anos atrás, a jornada de trabalho era de 16 horas, as mulheres não tinham nenhum direito garantido, né? Trabalho infantil, não tinha previdência social pública, né? Nós não tínhamos nada, né? Era assim a lei da selva, né? Que a lei da selva é o puro liberalismo puro, né? E ao longo desse século passado foram se conquistando direitos, né? Que infelizmente, né? Dos anos 80 para cá, né? E isso foi se aguçando e se aprofundando, né? Esses direitos começaram a ser suprimidos, né? Mesmo nos países da Europa Ocidental, né? Onde você tinha um sistema de bem-estar social mais avançado, eles começaram a ser limitados. Acho que o exemplo que o Marrone trouxe aqui do primeiro-ministro inglês exemplifica isso, quer dizer, o partido dele, né? O Partido Conservador Inglês, desde a Thatcher, foi cortando, né, direitos, foi cortando benefícios, cortando as políticas públicas de habitação, por exemplo. Depois nós temos, a partir da queda do Muro de Berlim, os países da Europa Oriental, que tinham lá vários problemas, não vou defender, porque eram estados autoritários também, que tinham muitos problemas, mas, de qualquer maneira, foram sendo desmontadas também as políticas sociais naqueles países e foi se assumindo, então, essa ideia de que o mercado vai resolver os problemas. E o que nós vimos, e várias pesquisas mostram isso, que a desigualdade no mundo aumentou. Ela aumentou como desigualdade econômica, ou seja, da renda que as pessoas recebem, que está cada vez mais concentrada, e, por outro lado, ela também está aumentando por corte de serviços públicos, que é o que a gente poderia chamar o salário indireto, né? Então, nós estamos nessa encrenca que o mundo está vivendo. E essa epidemia aqui, ela é um momento, né? Talvez ela seja um momento para que essa visão neoliberal seja superada. Eu não colocaria todos os setores, vamos dizer assim, à direita, né, a direita do PT, no mesmo barco. Eu acho que nós temos aí duas linhas diferentes. Nós temos uma linha que é essa linha da extrema-direita, que é representada pelo Bolsonaro, que é representada pelo Orban na Hungria, que é representada por lideranças populistas de direita, que estão, inclusive, contra, né, que hoje se dê qualquer benefício à população, né? Inclusive o Eduardo Bolsonaro se manifestou dizendo que está sendo implantado o Estado socialista no Brasil, né? Porque, né, se imposto uma imposição autoritária, que as pessoas não se isolarem nas ruas e que as pessoas vão ter que sobreviver do Estado, né, com o apoio do Estado, né? E efetivamente hoje, se a gente quiser garantir o direito à vida, isso é necessário. É necessário ter algumas regras mais rígidas de comportamento, né, que de alguma maneira restringem certas liberdades,
né? A liberdade de circular, a liberdade de se manifestar, hoje, de certa forma, está restrita. Isso, eu não concordo que isso seja mantido de uma maneira generalizada, não é? Não, ninguém defende isso por princípio. Talvez eles defendessem, né? Porque eles são autoritários, mas agora eles estão querendo quer dizer, fazer o discurso ao contrário do... Bom, mas eu quero dizer que esse segmento, né, que é um segmento radicalizado, ele é diferente do segmento mais neoliberal, certo? Que é o segmento que, de certa forma, defende o Estado mínimo, defende cortes de direitos, mas, ao mesmo tempo, tem um mínimo de sensibilidade para perceber que o mundo vai para o brejo se isso não acontecer, né? Então, eu acho que nós vamos ter que fazer aqui um grande debate no nosso país, e a pandemia no Brasil, não, no mundo, né? Vai ter que fazer um debate pós-pandemia ou durante a pandemia, um debate de qual é o modelo que nós vamos, né, pensar de organização da sociedade daqui para frente, né? E eu acho assim, nós não podemos, como eu sou muito tolerante, de uma certa maneira eu sou tolerante, eu acho que nós temos que dialogar com esses setores. Temos que mostrar para eles, inclusive, que nós não podemos simplesmente falar assim, não, eles são golpistas, são neoliberais, então eles estão do lado de lá. Eu acho que nós temos que ganhar esses setores da sociedade, de alguma maneira se alinharam com essa linha, né, através do diálogo, através da discussão, através da demonstração, né, de que uma política tem que ser implantada, tá certo? De que a esquerda, então, que defende esses valores, ela possa participar de um processo, né, amplo da sociedade de reorganização. Eu não tenho tempo aqui, que eu acho que nós vamos encerrando, né? Mas eu acho que temos que pensar, por exemplo, os investimentos que vierem a ser feitos nessa retomada, que eu espero que exista, sejam investimentos que tenham uma lógica diferente da lógica que a sociedade estava organizada até então, né? O Sanders, né? Barry Sanders, né, que foi até essa semana pré-candidato democrata, lançou a proposta, né, do Green New Deal, né? O New Deal verde, né, sustentável, né? E a gente pode pensar isso sustentável de uma maneira ampla, né? Não só verde no sentido do ambiental, mas do ambiental, do social, né? Como é que nós podemos sair dessa crise com um grande investimento que tem que ser feito para poder recuperar nossas economias mas que ele tem uma natureza diferente do investimento que estava sendo feito até então e que se demonstrou que realmente não vai dar conta dos problemas. Isso quando a gente tiver a perspectiva de sair, porque eu também estou bastante preocupado porque essa perspectiva de 2 anos que muitos cientistas estão colocando, talvez ela seja real, tá certo? Ou seja, nós vamos ter 2 anos de isolamento intermitente, vai e vem, e até que se tenha uma vacina que vai demorar, até que tenha o tratamento, quer dizer, ou seja, nós vamos atravessar uma guerra, né? Eu não gosto de usar essa comparação com guerra, né? Mas vamos dizer assim, como se alguém tivesse lá em 42, tá certo? Na Segunda Guerra Mundial, vendo, ó, nós podemos até ganhar essa guerra, que nem sabia se ia ganhar, mas ia demorar e muitas vítimas e muitos problemas ia ter. Então, esse é o horizonte, mas nós temos que estar preparados para essa retomada. E temos que se preparar, né, pensando num outro mundo que tem que ser constituído a partir desse processo. Talvez esse processo aqui seja um momento de virada, mas ela não vai acontecer de maneira natural. Também é muito claro, vai ser através de luta, através de debate, através de convencimento. Não é que simplesmente o mundo será diferente depois. Será diferente, mas poderá ser igual. Depende da nossa capacidade de fazer. E aí vem a política, que tem um papel fundamental nesse processo. Então, acho que é um pouco essa a resposta que eu te daria. Tá certo. E vou dizer que há quem ache também que pode até ser pior, e essa é a nossa preocupação, por isso temos que Eu lutar. acho que pode, claro que pode. Pode ser pior, sim. Eu acho que pode, quer dizer, vai depender de como vamos sair disso. Nós saímos com essa visão que eu estou colocando aqui derrotada, vai ser muito pior, porque nós vamos estar na miséria, certo? Muita gente vai estar na miséria e vai tentar simplesmente se salvar uma parcela da sociedade através de... Né, vai faltar trabalho, tá certo? Porque também muito do que está acontecendo hoje, né, mesmo essa possibilidade da gente fazer reuniões virtuais, dar aula virtual, etc., todo o problema
toda a questão da inteligência artificial que já vinha vindo, tá certo? Que substitui o trabalho, né? E aí pode falar assim, bom, então as pessoas não podem trabalhar, mas você pode colocar máquinas que trabalham pelas pessoas, tá certo? E as pessoas, então, vão viver do quê? Tá certo? Que não tiver essa visão, né, de que nós temos direitos, que a vila vale, etc., nós podemos ter aí um verdadeiro genocídio da população pobre do mundo, miséria, pobreza, né, e falta de trabalho, falta de renda, abandono, e para uma parcela da sociedade pode continuar como vinha vindo até então. Então, esse é, né? Por isso que eu digo que depende muito da nossa capacidade política de ter hegemonia nesse processo, né? Não é hegemonia da esquerda, do PT, né? Essa visão do sistema ser hegemônica e incorporar outras forças políticas nesse processo. Tá certo. Eu passo a palavra para o Marrone, mas com uma também para fazer essa diferenciação dos valores da esquerda com relação aos valores da direita, mas com uma outra provocaçãozinha no seguinte sentido, de fazer com que o trabalhador compreenda, com que o morador da periferia compreenda que antes de qualquer coisa ele tem direitos, antes de ser obrigado a fazer parte de um sistema e de ser trabalhador e tal, né? Ele tem direitos. Sim, eu acho que a gente precisa iniciar o processo de mostrar para as pessoas quanto ela é importante no processo do giro dessa economia, do país e do processo político que nós estamos vivendo. Um detalhe que eu tenho debatido muito com as pessoas aqui na comunidade, onde eu converso via WhatsApp, via telefone com as pessoas, Pedro, é o quanto ela é importante para o capitalismo funcionar. Quando você vê aqueles carros na rua, Range Rover, 4x4, S10, enfim, eu não conheço nem a marca dos carros que ficam rodando aí pedindo para o povo voltar a trabalhar. Mas é curioso você perceber que quem está pedindo para o trabalhador voltar para os seus empregos, que a pandemia não é grave da forma que nós estamos debatendo aqui, nós sabemos que é justamente aquela pessoa que anda de carro e ela depende que quem pega trem, quem pega PRT, quem pega ônibus lotado todos os dias, voltem a trabalhar. E aí é a percepção que as pessoas têm que ter o quanto ela é importante para a máquina do capitalismo e para a economia funcionar. Muito mais do que a empresa, muito mais do que o patrão, que só existe tendo mão de obra, é o operário que está na ponta. Por isso essas caminhadas, esses vídeos aí de pessoas com bandeira do Brasil, achando que são acima do bem e do mal, porque usam a bandeira como tivessem se pertencendo e fossem mais brasileiros do que nós, querendo que as pessoas voltem a trabalhar. E o professor Nabil colocou, dentro dessa lógica neoliberal e dessa narrativa que ele colocou, tem uma coisa interessante que eu até anotei para não esquecer, dentro desse debate, que é o seguinte: o coronavírus está fazendo um milagre no pensamento neoliberal brasileiro, quando diz, mas vai faltar comida na casa, vão furtar, vão roubar, né, e etc, entre outras coisas que eles estão dizendo. E aí eles admitem pela primeira vez que a criminalidade tem relação direta com a miséria e com a desigualdade social, né? O livro do Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ele abre dizendo que só tem uma verdade que o Bush falou durante toda a sua vida, que a soberania nacional de um país é um país que tem agricultura, que tem plantio, né, que produz seus alimentos para necessidades e causas. E o Brasil é um país que tem esse tipo de processo. Então o neoliberalismo agora está admitindo a importância da justiça social, porque estão percebendo quão grave isso é. Além disso, há uma ilusão que eu tinha, que muita gente tinha, que a coronavírus, essa pandemia, também traria uma nova humanidade, o fim de uma ditadura neoliberal. Mas em uma semana o Trump já está roubando máscara de outros países, a China fez leilão de equipamentos, os ministros juízes fazendo lives com banqueiro, com varejistas. Então, eu entendo que o que é necessário, por exemplo, o professor citou aí os presidentes, os governantes da Europa, o Macron na França, a Angela Merkel, que é de centro-direita, o Macron que veio da PS, depois virou
de direita agora está voltando, reconhecendo a importância da atuação do Estado, a importância da promoção, da defesa da sua gente, da vida, da garantia da vida das pessoas. E o que eu entendo, para concluir, é que o vírus do neoliberalismo precisa do caos para se instalar, quanto para seguir a sua lógica, né? Cria o caos, criou o complô do golpe a presidente Dilma, deu o golpe, usou o ódio para colocar na mente das pessoas, para destruir os direitos, sem receber a culpa da destruição desse discurso, e agora está usando a doença do coronavírus para avançar. E aí, depois do coronavírus, o que vem é a fome do vírus liberal e o aumento disso. Então, é uma coisa que nós vamos ter que encontrar uma forma de falar com o trabalhador, porque a carteira verde e amarela que foi colocada aí, tentou ser votada, é um prejuízo enorme para o trabalhador. O projeto que começou no governo Temer estão tentando dar sequência, desde da criação dos direitos trabalhistas que nós temos no nosso país, por Getúlio. Nem a ditadura militar, professor Nabil, ousou mexer nesses direitos. E nós estamos numa ruptura democrática tão grande, tão profunda, que hoje se debate a retirada de direito dos trabalhadores. E nós temos que botar o dedo na ferida em um determinado setor. O Estado não tem que ter medo de gastar, não tem que ter medo de se endividar para salvar a vida da população. As reservas internacionais têm que ser usadas para salvar a vida da população. E a economia, o caos que vai ter depois disso, nós debatemos depois. Nós temos que salvar vidas. As reservas internacionais, 10% das reservas internacionais do Brasil é a garantia de 4 meses de salário para 50 milhões de pessoas que estão aí na linha da necessidade dos auxílios emergenciais. Então, é necessário que nós possamos fortalecer esse debate e exaltar que o país ele tem saída para o que está acontecendo e tem como controlar o que está acontecendo. A gente só precisa que tenhamos um Estado forte e um Estado necessário. Mas, infelizmente, com um presidente que precisa ser interditado, eu acho que o Bolsonaro tem, a narrativa do Fora Bolsonaro tem que ser, sim, intensificada, mas não a narrativa do Bolsonaro para colocar quem está abaixo dele, o projeto de continuidade dele. É fora Bolsonaro, mas numa perspectiva de novas eleições no país, porque o presidente ele não tem que ser um processo de impeachment. Eu acho que a forma que está colocada no Brasil é um processo de interdição no presidente da República. Mesmo nós somos defensores da reforma psiquiátrica e tudo mais, e não estamos dizendo que o Bolsonaro se enquadra nesse debate da reforma psiquiátrica, mas o Bolsonaro me lembra até aquele presidente do Equador, professor Nabil, no final dos anos 90, eu acho que é o Abdala, que foi interditado lá no Equador por fazer tantas extravagâncias e loucuras, igual o Bolsonaro está agora fazendo. Bom, nós vamos chegar ao fim. Eu vou pedir que vocês façam suas considerações finais de forma sucinta, se possível, e aí a gente encerra. Por favor, professor Nabil. Bom, eu queria dizer que é muito importante a gente estar fazendo esse diálogo, né? Diálogo, né? Eu acho que ao mesmo tempo que nós estamos com todas essas restrições, nós estamos com uma grande, quer dizer, um resultado desse processo, que são esses diálogos aí, São Paulo com o Rio, de pessoas que estão em diferentes lugares, que às vezes não conseguiam se reunir, agora conseguem se reunir e poder fazer, né, com muito mais facilidade um debate, né, uma discussão como essa que nós fizemos aqui, esse diálogo. Então foi um prazer aqui conhecer o Marrone, dizer que, né, é um prazer estar aqui com vocês e a Baixada aí eu tenho um carinho muito grande. Trabalhei um tempinho aí com o Lindenberg em Nova Iguaçu e coordenei o plano diretor, né, do Lindenberg em Nova Iguaçu e é um prazer estar podendo fazer esse diálogo aí São Paulo-Rio, né, mediado aqui pelo Pedro, que, né, mediou tão bem o nosso debate. E estamos aí à disposição para poder fazer outros diálogos, outras discussões nesse período aqui difícil, mas que também é um período para que a gente possa formular questões que possam superar o problema e, ao mesmo tempo, né, poder também ter alternativas, discutir alternativas para reduzir
né, os problemas que nós estamos vivendo hoje no país, principalmente esse problema tão grave que é da população mais vulnerável, que eu acho que precisa ter uma prioridade muito grande nesse momento. Então, é isso, obrigado e estamos aí à disposição para novos debates da TVPT. Obrigado, professor. Por favor, Marrone. Agradecer ao Pedro a mediação desse debate, agradecer o pessoal da equipe da TVPT pelo convite, pela alegria de estar aqui, de falar um pouco de Duque de Caxias, da Baixada aqui da nossa região, e mandar um abraço para todos os internautas que estiveram aí conosco, participando desse debate, agradecer a experiência, as palavras do professor Nabil, que é uma pessoa que é uma referência na política aí do nosso estado de São Paulo, da nossa capital. É uma pessoa que vou passar a acompanhar de uma forma muito mais intensa a partir de agora, porque se for candidato aí em São Paulo, a minha família que mora aí certamente estará apoiando o professor. E é uma alegria saber que tem raízes aqui na Baixada Fluminense, na nossa vizinha, a mãe da Baixada, né, Nova Iguaçu. Caxias é filha de Nova Iguaçu. Eu fico muito feliz em saber disso. E quando estiver aqui no Rio de Janeiro, com certeza, o abraço virtual que eu estou deixando para você, nós daremos ele de forma presencial. Mandar um abraço para todos, em especial para os amigos do PT de Duque de Caxias, que estão aqui na resistência, Pedro, professor Nabil, eu não posso deixar de encerrar sem falar isso, na resistência pela candidatura própria do PT em Duque de Caxias, e em especial o companheiro Aloysio Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Casa da Moeda, professor Nabil. Está numa luta, numa resistência enorme em defesa da soberania monetária do nosso país, contra o processo de privatização e entrega da nossa moeda, que é um perigo gravíssimo que o governo está propondo com a MP 902, e o Aloysio Júnior, que é presidente do sindicato, mora em Caxias, é pré-candidato a prefeito aqui da cidade pelo PT, está resistindo tanto lá na Casa da Moeda e tanto aqui no PT de Duque de Caxias, para nós termos um candidato próprio do PT a prefeito, para termos o PT no horário eleitoral, o presidente Lula no horário eleitoral, mudando essa lógica da perspectiva de voto do bolsonarismo aqui em Caxias e na Baixada Fluminense. Caxias é o 3º colégio eleitoral do Rio de Janeiro, é o 17º colégio eleitoral do país, passa capitais em número de eleitores, e é inadmissível o PT não ter candidato numa cidade igual Duque de Caxias, e nós vamos brigar até o fim para isso acontecer. Então, agradecer e mandar um abraço aí solidário a todos os companheiros do PT Caxias, a todos os internautas. Obrigado, Pedro, professor Nabil. Vamos continuar debatendo, vamos continuar conversando com as pessoas. Eu acho que é importantíssimo esse tipo de debate. As pessoas precisam nos ouvir, precisam não estar só nessa lógica do que passa na televisão o dia todo. São muitas informações, às vezes as pessoas até ficam perdidas de tanta informação. Então é importante a gente vir para a rede, dialogar, conversar um pouquinho com a nossa gente, com o nosso povo, para a gente poder estar aqui numa onda de solidariedade, para saber que as pessoas que estão do outro lado não estão sozinhas, nós estamos aqui com elas. Paz e bem a todos, um abraço, obrigado TVPT. Tá certo, muito obrigado, Marrone, muito obrigado, professor Nabil. Antes da gente encerrar, queria lembrar que a TVPT costuma ter 2 horários de entrevista, um às 11 da manhã e outro às 7 da noite. Hoje, especificamente, acho que às 7 da noite a gente não vai ter, deve ter, a partir das 6 horas, uma live com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-presidente Lula, se não me engano, o Enio Verri e talvez, acredito que Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, muito obrigado. Líder do PT lá no Senado. Bom, e para que você possa ficar sabendo disso, sem ser por mim ou por acaso, é importante que você se inscreva no canal no YouTube e tem um sininho lá que você aperta e pede para receber as notificações, e assim você vai ser avisado da programação do que está acontecendo sempre. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que assistiram e até a próxima.